bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast do Evoluir Vida em Si. A abertura do canal no YouTube, o principal objetivo nosso sempre foi o podcast, tá? Então, eu e a Mari temos principal finalidade com o YouTube, fazer um podcast meu e dela, bater um papo. Como eu gosto muito de falar, por incrível que pareça, eu falo bastante. E a Mari também, a gente conversa muito, a gente tem conversas longas. A gente optou por fazer nesse formato, YouTube, podcast, para poder conseguir não ter uma limitação de tempo, né? Então, outras plataformas e dificultar isso para nós. Então, a gente teve essa ideia, né? Pensou nesse objetivo. Aqui, eu quero deixar claro que a gente vai compartilhar mais dos nossos pensamentos, do que a gente pensa, do que a gente acredita, dos nossos valores, das nossas virtudes. Então, a gente vai falar muito sobre ferramentas em si, sobre estratégias em si, de desenvolvimento de pessoas e negócios, que é a missão da nossa empresa. Tá? Aqui a gente quer colocar um pouco mais de nós, porque só quem sabe quem nós somos ou como nós somos acaba sendo os nossos mentorados, os nossos clientes. Tá? Então, aqui a gente quer realmente colocar mais de nós, bater um papo, falar sobre a nossa vida. A gente escreve também sobre isso, então a gente espera publicar brevemente, porque quando a gente escreve, a gente consegue também expressar os nossos sentimentos, né, os nossos pensamentos, os nossos valores, e agora a gente vai fazer isso em formato de vídeo, em todos os formatos que a gente tiver a oportunidade de fazer e achar que é válido, a gente vai fazer também, tá? Então, para dar abertura, né, nesse quadro, nesse podcast começando sozinha, vai ter alguns que vai ser eu sozinha, vai ter outros que vai ser mais sozinha, de preferência sempre eu e a Mari, convidando outras pessoas também, mas hoje eu quero falar do porquê que eu criei o Evolui Vida em Si, que na verdade começou com o Evolua, por que que eu faço o que eu faço, quem eu sou, né, o que eu faço e como começou essa jornada para mim, tá? Bom, meu nome é Amanda Líria, eu sou psicóloga, e como que surgiu a psicologia, né? A psicologia é só o começo de um desdobramento de carreira e de formações que eu busquei até chegar no presente momento, né? Até chegar no Evolui Vida em Si, até chegar em consultoria empresarial personalizada, até chegar em mentorias para gestores e para empresários. O primeiro contato que eu tive com a área de psicologia, né, com um profissional de psicologia, foi quando eu tinha 4 anos, 5 anos praticamente, né? De 4 para 5 anos, e eu lembro disso, né? Que foi assim que meus pais divorciaram. Assim que meus pais divorciaram, eu tive contato pela primeira vez com a psicóloga, levou numa salinha e pedia para mim desenhar, pedia para eu desenhar e conversar, né? E depois eu entendi o porquê que ela fazia isso, obviamente, mas eu era um ambiente acolhedor, tá? Acredito que em próximos episódios eu vou estar contando um pouquinho melhor da minha história. Eu não tinha um ambiente acolhedor, né? Eu cresci e vivi até meus 16 anos num ambiente bastante complexo, bastante hostil, vamos assim dizer. Muito violento, né? De muitos tipos de violência. E aí, diante daquela profissional, né? A gente fala assim, cara, mas 4, 5 anos você lembra? Lembro. Lembro de coisas de 2 anos, lembro de coisas de 3 anos. Né? Tem coisas que a gente tem muito forte impacto emocional e a gente acaba lembrando coisas boas e coisas ruins. Mas na minha infância, na minha adolescência, o que mais me impactou naturalmente, né, foi as coisas ruins. Então eu lembro da forma que aquela profissional me acolheu e eu processei aquilo, memorizei aquilo e fiquei com aquilo na cabeça, né? Fui crescendo, as oportunidades que eu tive de trocar ideia com a minha mãe, falei sobre essa profissão. O pai da minha mãe queria que minha mãe se formasse, minha mãe não seguiu carreira acadêmica, vou me graduar, mas o pai dela ofereceu para ela que ela fizesse direito e fizesse psicologia. Ela queria psicologia e o pai dela queria direito. E aí eu descobri que minha mãe queria também, né, ser psicóloga em algum determinado momento da vida. Hoje ela seguiu uma carreira semelhante, ela faz algum tipo de terapia, né? De procedimentos, eh, processos de cura e por aí vai, só que ela não fez a faculdade em si, né? Então, com esse desejo que eu tinha, ele foi crescer. Claro, eu era criança, tive contato com aquela profissão, então quando você é criança, tem contato com o professor, você quer naturalmente ser professor.
Aí eu tive contrato com um psicólogo, era uma psicóloga na época, e aí naturalmente eu queria ser psicóloga. Beleza. Conforme eu fui crescendo, né, eu percebi que naturalmente as pessoas elas me buscavam para conversar, para falar das vidas delas, dos problemas dela. Então, eu lembro de alguns episódios, eu conto muito sobre essas histórias com a Mari, mas eu não ligava isso à psicologia ainda, tá? Eu não ligava isso à psicologia. Eu achava que é porque eu ficava mais na minha, ouvia mais, falava a minha opinião. Tive uma fase revoltada também da minha vida, mas não foi toda a fase da minha vida que eu fui revoltada, então eu não queria ouvir as pessoas, mas sempre, sempre nesse perfil mais de ouvir, nesse perfil mais de acolher, mas que não é todos os psicólogos que são assim, tá? Vai da natureza de cada um. É lógico que quanto mais acolhedor, mais escuta qualificada você tem, melhor é nessa profissão, mais você se dá bem nessa profissão, obviamente. Eu acredito que o ponto principal para eu falar assim, olha, eu quero psicologia para minha vida, e nem é a psicologia convencional que eu trabalho, tá? Não faço terapia, só para você entender. É, foi quando eu comecei a ler livros. Então, todo mundo tem isso, tá? Em algum determinado momento da sua vida, você vai perceber que você tem hábitos de fuga. Você começa a buscar coisas que faz você esquecer da sua vida, da sua realidade. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem a tecnologia, né? Então, jogo, filme, série, faz com que você naturalmente é, busque essas coisas e você nem vê o tempo passar. Você esquece dos seus problemas. Então, o que que eu fazia para esquecer dos meus problemas? Livros, tá? Nossa, que lindo, né? Você não foi para caminhos errados. Não, eu quase fui para caminhos errados. Eu vou contar essa história para vocês em outro momento. Nesse momento, eu explicando por que que eu vim para essa área inicialmente, mas os livros me resgatou com certeza. Eu estudava numa escola estadual, pública, e essa escola ela se tornou uma escola integral. Você imagina, eu ficava de manhã até de tarde, até umas 4, 5 horas da tarde, se não me engano, e era 3 intervalos longos. Um desses intervalos durava em torno de uma hora e meia, e não tinha muita coisa para fazer, né? E aí eu comecei a ir para a biblioteca ler livros. Então, aquela série lá, Vagalume, não sei se você conhece, se é da sua época, eu lia tudo, lia tudo. E aí, eles fizeram um projeto na biblioteca, inclusive, que o aluno que mais lesse livros, e assim, de fato eu lia, porque eu ficava ali na biblioteca, eu ficava fazendo marca-página com as meninas que trabalhavam na biblioteca, e eu passei muito tempo ali, né, fugindo dos meus problemas, lendo, e encontrei naquele caminho de leitura, antes era literatura, encontrei outros livros, livros mais voltados para psicologia. O autor que mudou a minha vida foi o Augusto Cury, que nem é psicólogo, ele é psiquiatra, médico, só que os livros dele me transformou, me impactou, e aí aquilo fez com que eu tivesse a convicção que um dia eu escreveria os meus livros, né? Não tenho nenhum publicado ainda, mas estou em processo de construção de um dos primeiros, já penso, estou escrevendo um, pensando nos próximos títulos, e eu queria muito que a mesma diferença, né, que ele fez na minha vida através da leitura, eu pudesse fazer diferença na vida das outras pessoas também. E eu perseguia isso, né? Então eu lia muitos livros dele, que falava muito sobre inteligência emocional, e um dos pilares fortes que eu trabalho, embora eu não faça terapia convencional, né, com as pessoas, eu dou mentoria, um dos pilares fortes que eu trabalho é inteligência emocional. Trabalhei inteligência emocional na minha vida, trabalho inteligência emocional até hoje, porque é uma melhoria contínua. Eu não sou perfeita de jeito nenhum, sou uma pessoa muito complexa, muito complicada. A Mari teve que me lapidar muito, teve que ter muita paciência para lidar com as minhas sombras, né, com meus pontos fracos, meus pontos de atenção. E até hoje ela tem essa sabedoria. Só que lógico que hoje eu tenho muito mais conhecimento, hoje eu tenho muito mais maturidade, hoje eu trabalho treinando pessoas a lidar com seus pontos fracos, com inteligência emocional. Então, claro que hoje eu atingi um nível de inteligência emocional maior do que eu tinha antigamente. Naturalmente, foi desenvolvido pela minha profissão, pela execução e pelas minhas vivências, minhas experiências, que foi trazendo essa maturidade também. Beleza. Através dos livros, eu estava decidida que eu iria entrar numa faculdade de psicologia. Esse era meu principal objetivo, meu principal sonho na época. Então, eu tô contando essa história para vocês, mas para analisar a sua história também, né? Vai fazendo uma autoanálise
de como que é a história da sua vida, por que que você fez as escolhas que você fez. Eu não escolhi psicologia porque alguém queria que eu fizesse psicologia. A minha mãe até falava que queria que eu fizesse psicologia ou direito, mas a minha mãe não incentivava. Ela falou assim, ó, minha mãe não, ela não incentivava a chegar onde eu cheguei, tá? Para você entender. E meu pai também não, né? Graças a Deus eu sei que hoje eles ficam felizes e orgulhosos. Não estou dizendo mal deles, mas eu não tive esse incentivo, de nenhuma das partes. Meu pai queria que eu fizesse estatística devido à empresa que ele tinha e tudo mais. E foi só um comentário que ele fez também. Eu lembro na frente da casa da minha avó, ele fez só esse comentário, tipo, não sou muito a favor você fazer psicologia, o ideal era você fazer estatística, e graças a Deus que eu segui o que eu queria, o que eu buscava, que eu busquei em toda a minha vida, e não seguir coisas que as outras pessoas diziam quando disse, né? Disse uma única vez assim também. E aí, quando eu fazia as provas, né, essas coisas, Enem, provas, eu nunca coloquei em segunda opção, porque eu nunca pensei em uma segunda opção. Eu sei que é estranho, né, porque geralmente as pessoas colocam uma, duas opções, então o que que tem alguma coisa a ver com psicologia? Eu não sei, mas eu não pensava nisso, eu não colocava isso, tá? Então, fui fazer ali psicologia, a minha experiência acadêmica, ela não foi das melhores, tá? Como eu lia muito, eu, eu tive um livro que falava de diversas abordagens na área da psicologia. São muitas, são inúmeras abordagens, inúmeras abordagens. Então, no livro, ele contava ali com mais de 20 abordagens, umas 20 e poucas abordagens. E eu li esse livro. E aí eu conheci muitas coisas da psicologia antes de entrar na faculdade. E, e essas coisas, né, a parte teórica da coisa, ela, na psicologia, ela é um pouco contraditória, né? As pessoas, elas criam uma abordagem, e elas seguem aquele método, e elas acreditam fortemente que aquele método dá certo, e ok, ele dá certo. Só que, infelizmente, alguns profissionais, até, assim, com muito carinho e respeito, eu estou dizendo isso, tá? Eles pensam que a forma que ele acredita é melhor do que a forma que o outro acredita. Então eu vi assim a- a- alguns choques de crenças, alguns conflitos dentro da psicologia que me distanciou um pouco, que eu não gostei muito. Tá? Então, a minha abordagem, tá? Aonde eu fui estudar, me especializar é psicologia positiva, mas é a que eu mais me identifiquei, vamos assim dizer. Mas eu gosto de todas elas, né? Todas elas têm valor, todas elas traz resultado, todas elas conseguem contribuir de alguma maneira, tá? Então, quando eu atuei, né, no início, como psicóloga fazendo terapia convencional, eu já misturava todas elas. E na profissão em si, a galera não curte muito isso. A galera segue à risca aquela linha de pensamento e ela acaba não agregando as outras abordagens. E eu não gostava muito disso. E isso foi o principal motivo de eu migrar de terapia para treinadora, para treinamento comportamental, para treinar, desenvolver pessoas, para mentorar pessoas. Eu migrei para ser uma educadora, né? Porque na educação você consegue ensinar muito mais, você não fica tão engessado assim. Esse é o meu ponto de vista, tá? Então, aqui vai ser um espaço para eu falar o que eu penso, o que eu sinto. Tá? Eu tenho certeza que tem pessoas que pensam diferente, tá tudo bem. Mas é a forma que eu cheguei, nos métodos que eu cheguei, que eu escrevi a minha metodologia autoral, que claro que ela não foi tirada do bolso, do sovaco, né, do furico, ela foi tirada, embasado na ciência também, obviamente, em tudo que eu estudei, só que eu escrevi, né? Teve algumas que eu peguei prontas, que já existe, e eu refinei. Então, consegui entregar isso, né? Que hoje no mercado está muito mais simples, porque hoje a mentoria ela está se expandindo, né? Então, conseguir entregar isso de uma forma organizada, de uma forma didática, de uma forma personalizada, é o que eu não conseguia fazer nas terapias convencionais em si. Tá? Então, foi muito libertador para mim essa transição. Então, quando eu fui para a faculdade, eu tive algumas frustrações e algumas decepções em relação a isso em si. E na faculdade que eu fiz, ensinava apenas 3 abordagens. E geralmente é assim, tá? Geralmente as faculdades elas focam em algumas principais e ensinam essas principais. Então, eu gosto de falar sobre isso porque às vezes você está fazendo uma faculdade e você acha que a faculdade ela vai te preparar para o mercado de trabalho, a faculdade vai te preparar para a vida, e não é assim.
Não é assim. Se você não estudar, continuar estudando e exercer, que é o mais importante, não vai rolar, não vai rolar. Eu vou confessar uma coisa aqui, que é, é, até seria prejudicial, entre aspas, mas é a verdade e eu abro isso com os meus mentorados, tá? Então, eu vou abrir mesmo, geral. Meu último ano de faculdade, eu não poderia exercer. Óbvio, tem que ter o conselho, CRP, aquela coisa, né? Entendo, entendo. Mas também entendo que o conselho, ele deveria servir para contribuir mais, né? Exemplo, as mentorias, elas exercem um poder de network, de contribuição, muito maior do que eu vejo os conselhos executando hoje em dia, por exemplo, tá? Então, lógico que agora está sendo uma crítica ao conselho, mas só para você entender, quando você fica muito fechado nisso, você se limita. Você acredita que você tem que ficar ali naquela caixinha. E aí você vira um produto, um prestador de serviço commodities. É mais do mesmo, entende? Você fica muito preso ali na caixa, você fala, cara, o que que pode ser feito? O que que não pode ser feito e tudo mais. E não estou dizendo que eu fui burlando, não, né? Nosso contrato não tem nada a ver com CRP nem nada, nosso contrato é totalmente voltado para mentoria, para educação, nossa empresa é regulamentada dentro disso, tá? Mas no meu início, eu não me limitei quando as pessoas me buscavam lá nos meus estágios, quando eu fazia estágio, eu eu tinha convites de pessoas, Amanda, tem como você fazer aqui uma terapia, né? Na época era terapia comigo, e eu não disse não, eu disse sim, tá? E eu fui fazer. Eu lembro que eu fiz um curso de final de semana que era sobre atendimento a domicílio. Foi muito importante para mim, porque eu não tinha condição nenhuma, de abrir uma clínica, né? E todo mundo ou vai trabalhar numa empresa, e eu já tinha uma inclinação para empresa, sempre gostei, tive paixão por empreendedorismo, né? Meu TCC foi sobre motivação no trabalho, meu melhor estágio foi nas organizações, então eu já tinha essa inclinação, mas não tinha clareza disso, né? Quando eu estava ali me formando e comecei a receber aqueles convites, eu não disse não, eu fui falando sim. E aí eu fiz essa formação, esse curso, era um cursinho de final de semana, de extensão, sobre atendimento a domicílio, e aquilo foi a minha oportunidade. Falei, bom, então existe a possibilidade de eu fazer atendimento a domicílio, eu não preciso de uma clínica, então eu vou para cima, eu vou atrás disso. E eu comecei na casa das pessoas para poder atender essas pessoas. E aí eu tive as primeiras crises existenciais. Eu tive dois momentos na minha vida que eu fiquei bastante fechada na minha caverna, assim. Dois momentos na minha vida. O primeiro foi no meu primeiro ano ali, nos meus primeiros meses, no primeiro ano a fazendo atendimento, que inclui já, antes de eu me formar, as pessoas não sabiam, né? Todo um sigilo, porque, enfim, já entenderam por causa de conselho e tudo mais. E eu não me arrependo de ter feito isso. Graças a Deus que eu fiz isso. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria avançado, evoluído tanto. Porque é dados, é estatístico. De 100 pessoas que se formam, 30% só, 30% vai exercer. A maioria das pessoas engavetam os diplomas, engaveta mesmo, entende? Por uma série de limitações que estou falando antigamente, né? Hoje em dia não tem essas limitações. Hoje em dia a gente, nossa, é um mar de oportunidades. Mas para uma série de situações você vai parando de fazer, né? A maioria das pessoas da minha época, da minha sala, não buscou, não exerceu, não aproveitou. Você não precisa exercer. Não tô dizendo, às vezes você descobriu outra coisa. Você foi fazer aquela faculdade só porque seus pais queriam. Você foi transitar em carreira. Eu mentoro pessoas que transitam em carreira hoje. O problema não é esse. O problema é aproveita da sua experiência, das suas habilidades, competências, daquilo que você aprendeu para o teu modelo de negócio hoje, para a tua carreira, para a tua profissão hoje, a não ser que realmente é disruptivo, não tem nada a ver, né? Só para você poder entender. A gente fica num efeito manada de tem que fazer faculdade, nem sempre tem que fazer faculdade. Eu costumo dizer para as pessoas que se eu não fosse psicóloga, que era, claro, meu primeiro objetivo, meu primeiro sonho, todos os metas e objetivos que eu tenho, graças a Deus eu sempre bati, porque eu sempre busquei ter diligência para executar, para ir atrás, fazer acontecer. Então, é lógico que eu gostaria de ser psicóloga, mas se eu não fosse, por algum motivo, eu seria treinadora comportamental do mesmo jeito, porque eu buscaria outros meios, que foram outras formações, né, que eu fiz,
para continuar sendo a profissional que eu sou. E para você ter uma ideia, 5 anos de faculdade, eu uso, na prática mesmo, 2% do que eu aprendi na faculdade. Todo o resto foi porque eu estudo todos os dias, porque eu pago alto e tem valor, né? Lógico que retorna infinitas vezes mais o que eu invisto em educação, em treinamento, buscando estar em ambientes propícios, fazendo imersões, pagando cursos, indo para eventos, e isso sempre. De quando eu me formei, eu já saí fazendo pós-graduação, fiz pós-graduação, entrei em 2 cursos técnicos logo em seguida. Depois eu fiz administração de empresas, que foi excelente, abriu muito a minha mente, tá? Administração é fantástico, fantástico. Depois fui fazer recursos humanos, fui ser uma RH, né? Trabalhei como RH, e foi muito importante para mim também. Dei consultoria em empresa, cobri gerente de empresa. Nossa, tive muitas oportunidades. Quando eu fiz um curso técnico. E olha só, eu já tinha pós, né? Então, só para você entender a jornada, às vezes a gente pensa, eu sempre conto isso para os meus mentorados, que eu falo o seguinte: às vezes, quando a gente já está em uma pós-graduação, a gente pensa assim, bom, o próximo passo é o mestrado, depois o doutorado, né? E aí, eu dei passos para trás, entre aspas, porque a peça do quebra-cabeça da minha vida, uma das escolhas importantes da minha vida, era o mundo corporativo. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada à administração, ou algum curso voltado para isso, e eu tive essa oportunidade. Então, esses passos para trás, você imagina, curso técnico, uma galera mais jovem, técnico, né, que é inferior às coisas que eu tinha feito antes, né, que era graduação e pós, foi uma das melhores decisões que eu tomei. Uma das melhores decisões que eu tomei. Eu só estou aqui onde eu estou hoje devido a essas escolhas que eu fiz, de fazer cursos técnicos. Então, eu não te obrigo, não falo que tem uma obrigação, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer um curso técnico. Não, você não tem essa obrigação. Mas é bacana que você tenha a oportunidade de se envolver num ambiente acadêmico também, tá? Porque você desenvolve habilidades, você entende parte técnica, você, na parte prática, consegue conciliar aquilo que você aprendeu e ver o que realmente dá certo na prática e o que não dá. O que está ali no papel é a coisa mais linda do mundo, na prática você tem que adaptar muitas coisas, tá? Então, essa foi minha jornada. Claro que existem pessoas que cresceram muito, se desenvolveram muito, sem necessariamente entrar nos meios convencionais de educação. Mas você pode ter certeza que o pilar educação existiu, né? Porque um dos recursos mais importantes no mundo hoje é a aprendizagem, tá? Um dos recursos mais importantes do mundo é a aprendizagem. Então, para concluir, eu saí do RH ali, da administração, e fui fazer MBA em gestão de pessoas, me especializar mais em pessoas. Por quê? Porque esse é o meu universo. Pessoas, treinar pessoas. E hoje eu treino pessoas dentro das organizações, né? Pessoas que são líderes, né? Ali, gestão, que está na área de gestão, um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor, um vice-presidente, enfim, pessoas que estão ali empreendendo de certa forma numa empresa e empresários, empreendedores, né? O meu foco de trabalho é ensinar essas pessoas em mentorias a como gerir pessoas, treinar pessoas, formar líderes, formar habilidades e competências, que vale mais as habilidades e competências, vale mais os valores e as virtudes, vale mais o comportamento do que às vezes a parte técnica. Então, só você parar para analisar. A parte técnica você treina. Eu preciso de um colaborador que saiba mexer em Excel. Vai lá, paga um curso e você treina aquela habilidade. Só que você precisa de um colaborador que tenha um bom relacionamento interpessoal, que tenha resiliência, que tenha uma boa inteligência emocional. Isso é muito mais difícil. Então, você precisa de pessoas assim, na sociedade, no mercado de trabalho, nas lideranças, principalmente, né? Nos negócios. E o meu foco é fazer essas pessoas aprenderem a desenvolver 5 gestões, tá? Gestão das emoções, né, que é a gestão de si mesmo, como você vai gerir outras pessoas, outras coisas, se você não gera a si mesmo. Não dá, é impossível, né? Então, primeiro, gerir a si mesmo, gerir as suas emoções, gestão financeira, porque não é sempre o que se faz é extremamente importante, mas para onde vai o que você faz?
né? Senão vira um saco furado, do mesmo jeito que entra, sai. Então, gestão financeira é muito importante, gerir os seus recursos, gestão do tempo, porque tempo é o primeiro recurso mais importante do mundo. Tempo é finito, tempo é intransferível. Então, tempo é a gestão mais importante, na minha opinião, tá? Antes de todas as outras gestões. Tempo. Gestão de pessoas, como falei, na liderança, na formação de pessoas, na formação de habilidades e competências, e gestão de processos, que é o que acontece do começo ao fim na tua empresa, do começo ao fim na tua organização, para acontecer, para você servir na sociedade, para essa empresa existir. Tá? Então, essas 5 gestões é o nosso foco, é onde a gente trabalha, é onde a gente desenvolve pessoas e negócios. Na verdade, a gente fala negócio só para você entender que é empresa, porque, na verdade, o que a gente desenvolve mesmo são pessoas. Então, a gente nunca vê empresas quebrarem. Não são negócios que quebram. O que quebram são pessoas. Pessoas que quebram. Né? Então, você percebe que quando uma empresa quebra, sai aquela gestão, e aí uma outra empresa vai lá e assume, compra, e ela estoura, né? Cresce aquela empresa. Por quê? Porque não é a empresa que quebra. São as pessoas que estão por trás daquela empresa, daquele negócio, gerindo aquele negócio, que quebram, vamos assim dizer, por falta dessas 5 gestões. Né? Então, olha a sua importância. É por isso que eu faço o que eu faço, porque eu entendo a importância e principalmente porque essa é a minha missão. É lógico que a gente vai descobrindo ao longo da nossa jornada, da nossa história, qual que é a nossa missão de vida, né? E né, a minha história explica, quando eu contar a minha história, vocês vão entender com mais clareza o porquê, mas eu sempre busquei ser uma pessoa melhor. Né? Na minha infância, eu ouvia coisas negativas, que essa menina não vai virar nada, coisas daí para pior. E aí eu dizia para mim no meu íntimo, não, eu vou ser uma pessoa incrível, que vai ter resultados incríveis, que vai inspirar e aspirar pessoas. E aí eu comecei a trabalhar esse valor em mim, que é esse valor de melhoria contínua, de ser uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, quero tornar outras pessoas melhores, porque você só se torna melhor se você consegue reverberar o que você tem no mundo, não tem como. Então, eu tive que trabalhar muito isso em mim, trabalhar muito isso nas outras pessoas, e essa é a minha missão de vida, né? A nossa missão é transbordar, né? Ir além das bordas, poder contribuir e impactar mais pessoas. Então, por isso que a gente acaba saindo. Bom, vamos sair do offline, vamos para online para poder atingir mais pessoas, vamos escrever livros, vamos isso, aquilo, outro, para cumprir a nossa missão. Não se trata muito da gente, se trata muito do que nós estamos aqui na Terra para fazer, para executar. A gente é só um canal, a gente é só uma ferramenta, né? A gente é só uma fonte de informação, de meio, a gente é só um meio, né? E o resultado é o que a gente deixa. Eu sempre falo que eu quero potencializar pessoas, nesse processo de potencializar pessoas, eu vou me potencializando também. E quanto mais pessoas que encontram os seus potenciais, que usa plenamente dos seus valores, seus princípios, do seu potencial mesmo. Chega ali nas suas melhores versões, que isso é infinito, tá? Então é uma melhoria contínua. É por isso que o método ele chama EPC, Evolução Pessoal Contínua, porque não tem fim. Então, quanto mais pessoas prosperam, crescem, se desenvolvem, se autoconhecem, se ressignificam, melhor é o mundo, né? Então, esse é o meu legado, né? Deixar um mundo melhor, deixar o meu mundo melhor, né? O meu universo melhor, meu ambiente melhor. Então, por isso que nós estamos aqui. E esse primeiro episódio era para contar uma parte da minha história, uma parte mais profissional, de trajetória, de jornada. E eu espero que te inspire, né, a construir, se você está estagnado, construir a sua história profissional, que é uma das áreas da vida. E aí eu vou compartilhando outras áreas da minha vida, outras histórias, outras construções. E eu vou ter, nossa, o maior prazer de deixar isso daqui e depois de alguns anos voltar a assistir, ver como estava, metrificar o meu avanço, a minha evolução. Então, além de contribuir na sua vida, compartilhar isso, eu vou estar evoluindo juntos, compartilhando com vocês. Essa é a missão, esse é o propósito. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, né? É importante, né? Na rede social é importante que isso aconteça para chegar a mais pessoas. Deixa um comentário do que você mais gostou, do que você mais se identificou, do que você gostaria de ouvir nos nossos próximos episódios, que a gente vai trazer muito do que nós somos. Isso é o que a gente é. Se tivesse um final de semana com a gente, um churrasco conversando com a gente, é isso que a gente quer transmitir, o que nós somos.
tá? E é o que a gente transmite também no profissional. Lógico que no profissional a gente tem que trazer mais parte técnica e acaba não dando tanto espaço para falar muito da nossa vida pessoal, de quem nós somos, e é por isso que a gente encontrou esse espaço para estar fazendo isso. Eu espero que você goste, usufrua e participe também, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.